João, Eita, glória. capítulo 3, versículo 17. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai querido, nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor venha, Pai amado, falar através desse vaso de barro que está aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, que venha tirar todo o meu eu, Senhor amado, e que o Senhor venha ministrar de acordo com a necessidade do coração, Senhor, dessa igreja aqui, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Eu te peço, Senhor amado, nessa tarde, quase noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha falar, Senhor amado, Glória a através Deus, de meu mim, Pai. Senhor Aleluia, amado. Senhor. E, Senhor amado, que tampões nos ouvidos caiam por terra pelo poder que é no Aleluia, nome meu de Deus, Jesus, aleluia. e que o entendimento seja liberado pelo poder que é no Teu nome santo. Eita, Que o glória. Senhor, Espírito Santo, venha agir conforme o Teu querer, conforme o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amados, se vocês prestaram atenção no que nós acabamos de ler aqui, e fazendo uma análise do que nós acabamos de ler, humanamente falando, a gente precisa ficar preocupado. Por quê? Vocês prestaram atenção no que o texto diz aqui? O texto está dizendo, que nós lemos, que Jesus não veio condenar ninguém. Glória a Deus. Olha só que coisa interessante. O texto está dizendo que Jesus não veio condenar ninguém, mas veio salvar. Aleluia. Nosso irmão que já falou, mas veio salvar. Exatamente. Agora, por que eu estou dizendo, por que eu estou chamando a sua atenção para esse termo, de que Jesus não veio condenar, mas salvar? Porque dentro disso que nós lemos, deve haver uma grande preocupação no coração de cada um de nós aqui. E que preocupação é essa? Ser salvo. Ser salvo. Todo ser humano sem Cristo está perdido. É isso. É isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês. Vocês não são melhores do que eu. Somos seres humanos. E sem Cristo, todos nós estamos perdidos. Meu Deus, fala conosco, Espírito Santo. Sem Jesus é condenação, irmãos. Qual a motivação do seu coração para estar aqui? É Cristo. É Cristo. Você não precisa responder para mim. Eu não posso fazer nada por você, senão pregar a palavra, orar, nas minhas orações entregar esse lugar. Mas o único que pode salvar você e a mim, nem eu não posso me salvar, é Jesus. Então qual é a motivação? O que traz você aqui nesse lugar? O que traz? Amados, Cristo é a nossa suficiência. Cristo é tudo que você e eu precisamos. Aleluia, meu Pai. Eu creio, Senhor, nessa palavra, meu Senhor. Toda a humanidade, Precisamos o de homem Ti, sem Jesus está perdido. E eu quero aprofundar isso um pouquinho mais. O fato de estar aqui, por estar, não significa que você queira Cristo. Eu não posso omitir isso de você. Minha responsabilidade é com a palavra. O fato de eu estar pregando aqui pode significar que eu não tenha Cristo. Mas, amados, por que eu estou dizendo isso? Para que você venha meditar na necessidade de salvação que há em Cristo Jesus. E só há em Cristo Jesus.
Eu não sei a história de cada um de vocês, eu não sei. Eu não conheço. Mas Jesus conhece. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia, meu Senhor. Jesus conhece a história de cada um de vocês. Jesus, ele sonda o coração de cada um de vocês. E ele sabe quem está aqui realmente querendo crescer na graça e no conhecimento. Querendo conhecer mais de Cristo. Ou se alguém está aqui por uma outra motivação. Conosco nessa tarde, meu Senhor. Então, se você está aqui por uma outra motivação, eu convido você a se arrepender. Meu Deus. Porque nós precisamos buscar a Cristo. Porque pela única motivação, a maior de todas as motivações. Porque Deus, versículo anterior, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, meu Pai. Sabe o que isso significa? Que a maior motivação, aquilo que tem que nos mover a Jesus, não são as nossas necessidades pessoais, físicas, não. É a salvação da nossa alma, meu irmão. Eu creio, meu Pai. Porque a nossa vida aqui é breve. A Bíblia declara que a nossa vida se resume a 70, 80 anos, e o que passa disso é enfado e canseira. É o que a Bíblia diz. A Bíblia declara que a nossa vida passa como se fosse um vapor. A Bíblia declara que a vida é como a flor do campo. De manhã ela está linda, à noite ela já está morta. Meu Deus. E como é que você tem levado a sua vida? Como é que está o estado da sua alma diante dos olhos de Deus? Porque diante dos meus olhos, está todo mundo aqui dando glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas como está a sua alma diante de Deus? Como está o seu coração diante de Deus? Qual é a sua motivação para estar aqui? E eu não falo como alguém que está julgando você. Eu falo como alguém preocupado em apresentar a verdade para você. Eu falo como alguém que, apesar de não conhecê-los, que ama em primeiro lugar a palavra e depois a vocês, mesmo sem conhecê-los. Porque de nada vai adiantar vocês estarem aqui ou em qualquer outro lugar, dando glória a Deus, aleluia. Isso é muito importante, glorificar o nome do Senhor. Fiquem muito à vontade para isso. De nada vai adiantar se a motivação do coração de vocês não for Cristo. Não vai adiantar. Porque o principal objetivo de Jesus ter sido enviado, o principal motivo de Jesus ter derramado o sangue precioso na cruz do Calvário, sabe qual foi? Nos comprar novamente para Deus. Por quê? Porque os nossos pecados nos fizeram nos afastar de Deus. A Bíblia declara que criou-se um abismo quando o homem pecou. Logo no início da humanidade, lá em Gênesis. Criou-se um abismo. Separou o homem de Deus. Então não adianta você ter uma religião. Você tem que ter Cristo. Religião não salva. Só Jesus salva. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Então busque a Jesus de todo o coração. Eu suplico a vocês, pela alma de vocês, pela eternidade, busquem a Jesus de todo o coração. Eu já estive aqui uma vez. Eu não sou bom de fisionomia não, irmãos, tá? Mas eu estou vendo muitos rostos novos. Eu fico pensando, e aqueles outros? Será que já estão pregando o evangelho por aí? Vivendo as suas vidas? Eu não sei. E daqui a alguns meses, o que será de cada um dos irmãos aqui? Vão sair? Vão voltar para suas famílias, quem tem suas famílias? Vão voltar para procurar um emprego, procurar uma ocupação digna, que glorifique, que honre a Deus? Ou só estão dando um tempo por algum motivo e depois vão voltar para o vômito? Volto a repetir, eu não estou aqui para julgar os amados irmãos. Eu estou aqui para chamar a atenção de vocês, para que vocês despertem da brevidade da nossa vida. A gente só tem uma vida, irmãos. E Jesus, ele veio para nos salvar. Ele deu a sua vida para o nosso resgate. Só que muitos de nós rejeitam isso.
E que não seja nenhum dos amados irmãos aqui que queiram rejeitar esse tão grande amor de Deus. A Bíblia declara, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá no livro de Romanos está escrito isso. Deus, ele deu a maior prova do amor de Deus por nós, foi entregar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar a dívida, a culpa que havia em nós por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que prenderam o nosso Salvador lá naquela cruz. Alguém tinha que pagar a dívida, sabe por quê? Porque Deus não deixa o pecado impune. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, ao invés de escolher a morte, escolha a vida em nome de Jesus. Talvez exista alguém aqui que esteja, puxa vida, tá ruim de segurar a onda. Tô doido para voltar. Não, não volte! A Bíblia declara que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E essa vida está sendo oferecida a cada um dos amados irmãos aqui. Aleluia, meu Pai, eu creio nessa palavra. E se alguém está em Cristo, diz a palavra, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, meu Senhor. Então, se você é nova criatura, você ganhou de Deus força, poder para resistir ao diabo, se sujeitar ao Senhor e dizer não ao pecado e não voltar para aquilo que te aprisionava. Creia nisso. Lute. Peça ajuda, Senhor, me ajuda, Pai. Amados irmãos, não é errado que pensamentos maus venham à nossa mente. Nós somos seres humanos. Essa natureza que a gente tem aqui, ó, é tendenciosa, sabe aqui, a fazer o que desagrada a Deus, ao pecado. O errado, sabe onde é que a gente peca? É quando o pensamento ruim vem, aí a gente dá aquela relaxada. Aí começa, ó, pensar. Esse é o problema. Eu não posso impedir que os pássaros negros voem sobre a minha cabeça. Não posso. Mas em nome de Jesus eu vou impedir que eles façam ninho. E o mesmo para vocês. Pensamentos ruins virão. Sugestões do inferno virão. Mas vocês têm que repreender em nome de Jesus e lutar. Como? Como vocês fazem isso? Trazendo à memória aquilo que lhes dá esperança. Glória a Deus, meu Pai. Cristo Jesus é a minha esperança. A Bíblia declara lá no livro de Colossenses, Cristo em nós é a esperança da glória. A Bíblia declara que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que o Espírito Santo revelou. E o que Deus tem preparado? A eternidade. A eternidade. Amados, se não houvesse uma necessidade de resgate de toda a humanidade, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Isso é um fato. Por exemplo, hoje, lá onde eu moro, lá em São Gonçalo, lá na avenida principal, lá próximo da nossa igreja lá no Laranjal, houve um acidente. O pessoal estava vindo da balada, creio eu que estava embriagado, estavam de moto. Houve um acidente. E eu escutei a viatura, né, do Corpo de Bombeiros. Aí quando eu estava indo para a igreja, para a reunião de oração de manhã, como eu via a movimentação, eu estiquei um pouquinho até lá. E tinha 2 rapazes acidentados lá. Por que aquela viatura do Corpo de Bombeiros foi para lá? Porque eles tinham consciência de que havia uma necessidade de resgate. Por que Deus enviou Jesus para esse mundo? Para nascer sem pecado, viver sem pecado e morrer sem pecado. Para que o Cordeiro Santo de Deus pudesse ser imolado, pudesse ser sacrificado em favor dos pecadores. Quem são os pecadores? Nós. A humanidade.
Então, a necessidade de resgate, ninguém envia uma ambulância e o motorista vem cá, sabe dizer se por algum lugar aqui tem alguém precisando de resgate? Eles fazem isso? Não. Por que a viatura chegou lá? Porque pessoas ligaram, não é isso que acontece? Ligaram, olha só, aconteceu um acidente aqui, tem 2 rapazes aqui acidentados de moto. Por isso que ela foi até o lugar. É na altura da avenida tal, local tal, mais ou menos, perto de uma padaria, tem um coqueiro próximo aqui, mais ou menos assim. Então, mediante uma necessidade, aquele socorro foi enviado. E da mesma forma, Deus. Toda a humanidade estava, ou está ainda, perdida sem Cristo. Meu Deus. Mas nem tudo está perdido. Cristo veio, derramou seu precioso sangue, morreu na cruz do Calvário, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. E hoje eu estou aqui proclamando a vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. Irmãos, a salvação é para todos. Independente de cor, raça, independente, condição social, é para todos. Mas qual é o requisito para ser salvo? Crer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é importante que você creia. E eu quero abrir um parênteses no crer. Porque tem muita gente que acha que crer é só proclamar com os lábios. Aí você pergunta, você crê? Não, eu creio. Eu tenho Jesus no meu coração. Só que o conceito bíblico de crer vai muito mais além disso. O conceito bíblico de crer é se comprometer também. Eu sou casado. Eu tenho uma aliança. Primeiro com Deus, depois com a minha esposa. Isso aqui é um símbolo de comprometimento com a minha esposa. Claro que eu digo, não, eu sou casado. Mas eu tenho que agir conforme tal, conforme alguém que é casado. Eu tenho um pacto e dentro desse comprometimento, dentro do casamento, há um pacto de exclusividade. Não tem mais ninguém. Aliás, só tem uma pessoa no nosso meio, Cristo. Mim e da minha esposa. Cristo. Mais ninguém. Não entra mais ninguém. E Deus nos deu uma filha, graças a Deus. E da mesma forma na nossa fé. Não tem que entrar mais nada. É você e Cristo. E você precisa, e eu preciso, nós precisamos viver conforme a nossa fé. A Bíblia declara o seguinte: que nós, como discípulos de Cristo, precisamos renunciar a nós mesmos. Se você é um cristão, você precisa renunciar a você mesmo. E até me falhou a memória agora o versículo. Mas a palavra declara que nós precisamos viver conforme um discípulo de Cristo. Renunciando a nós mesmos, carregando a nossa cruz a cada dia e seguindo. Aleluia, meu Pai. Amados, servir a Jesus não é um mar de rosas. Jesus já nos advertiu disso. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. Mas então por que eu vou seguir Jesus? Se eu não vou ter coisas, por que estou servindo a Jesus? Primeira coisa, se você servir a Jesus de todo o seu coração, você vai ser chamado de filho e filho de Deus. Glória a Deus, eu creio, meu Pai, nessa palavra, Senhor. Filho de Deus. Creio, Senhor. Já pensou nisso? Filho de Deus. A Bíblia declara que só é filho de Deus quem se rendeu a Cristo Jesus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. O que mais eu preciso fazer? Renunciar a mim mesmo, como nós já falamos. Tomar a nossa cruz a cada dia e seguir ao Senhor. Renunciar ao pecado. Amados, o pecado é bom. É bom para a carne. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se o pagamento pelo pecado viesse imediatamente, eu acredito que
seria muito mais difícil pecar. As pessoas pecariam sim, mas seria muito mais difícil. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o boleto só vem depois. Esse é o problema. Tem muita gente se dando bem em várias coisas, em várias áreas. Tem muita gente se satisfazendo em várias coisas, em várias áreas. E parece que nada acontece. Amados, tem gente que vai viver uma vida fora do padrão de Deus a vida inteira e não vai acontecer nada. Só que uma hora a cobrança chega. E se não for aqui, diante da justiça dos homens, certamente será diante da justiça divina. E da justiça divina ninguém escapa, ninguém esconde nada. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu creio, meu Pai. Então fuja do pecado. Corra para Cristo. Se você que está aqui nessa noite ainda não teve um encontro com Cristo verdadeiro, aquele encontro que faz você renunciar, que faz você abrir mão, eu não quero mais viver assim. É desse encontro que eu estou falando. Porque tem gente, e graças a Deus eu não conheço a vida de ninguém aqui, então eu posso falar com liberdade. Tem gente que entra, eu vou usar esse termo, tem gente que entra para a igreja, sai. Entra, sai. Entra, sai. Entra, sai. Entra, sai. Será que teve encontro com Cristo? Não. Mas o que Cristo quer é que você assuma um compromisso. Ele veio oferecer isso aqui, ó, o resgate. Jesus está assim, ó. Ele não está olhando para o seu passado. Desperta. Quem acusa é Satanás. Desperta. Muitas das vezes Satanás, ó. Pô, mas você? Você na igreja? Ah, tá de graça com a minha cara, né? Satanás faz isso. Lançando em rosto aquilo que é dele. Primeiro, ele, sabe, faz parecer legal e oferece, ó. É dele. Vai. Aí a pessoa cai. Quando o Espírito Santo começa a falar, a pessoa, poxa, eu vou parar. Eu não quero mais isso. Aí ele lança em rosto. Você? Todo errado. Olha a forma de vida que você estava vivendo. É assim que ele faz. Acusando, dizendo que não vale a pena, que você não vai conseguir. É mentira. O poder de Cristo Jesus é maior do que qualquer acusação do diabo. Mentira, ele quer te manter aprisionado até que a sua vida acabe e ele te leve para o inferno. Mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Cristo veio para dizer que vale a pena sim servi-lo. Não dê ouvidos às vozes das trevas, mas dê ouvido ao Espírito Santo que diz, vem do jeito que você está, porque eu te recebo. Glória a Deus, meu Pai, eu creio. Jesus morreu para todos, para mim e para vocês, independente daquilo que vocês tenham feito. Senhor, que seu nome seja exaltado. Então somente abandone os vossos pecados. Não voltem mais. Vá e não peques mais. Aleluia. Abandona. E segue em frente. Como uma nova criatura, com vestes novas, com sandália nos dedos, com um anel com sandália nos seus pés, com um anel novo nos dedos, com uma veste de santidade, uma veste nova. Segue em frente agora. Agora você é nova criatura. Agora você é nova criatura. Então é pela fé, meus irmãos. Não é por aquilo que eu faço, mas é pela fé. A salvação é única e exclusivamente pela fé. Agora tem uma advertência, para a gente finalizar. Embora Jesus tenha vindo oferecer o resgate, vocês sabiam que tem gente que não quer resgate? Hoje, lá nesse acidente, eu não sei quais eram as circunstâncias, tinha um dos acidentados que não queria ser conduzido para o hospital. Ele não queria, ele estava resistindo. Ele estava ferido, mas não estava querendo ir para o hospital.
Não cabe a mim, né? Provavelmente. Mas assim, não cabe a nós, né, saber o porquê. Mas eu quero usar aquele exemplo que eu vi hoje pra gente aqui. Tem gente, eu espero que não tenha ninguém aqui assim, mas se tiver, se arrependa. Porque Jesus, ele perdoa. Tem gente que não quer o resgate. Por quê? Porque quer continuar vivendo uma vida de pecado. Porque a vida que tem lá fora, às vezes de uma determinada ou de uma falsa facilidade, é melhor do que fazer-se um esforço para deixar de viver aquilo. Tem gente que não quer abrir mão do pecado. Porque o pecado é muito mais satisfatório. Tem gente assim. Infelizmente dentro da igreja. Mas que em nome de Jesus, amados irmãos, que nessa noite não se encontre ninguém aqui assim. E se houver, Jesus não está disposto a abandonar você. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então somente basta que você fale para ele: Deus, sinceramente, apesar de tudo que eu ouvi, eu não estou disposto a abandonar minha vida, não. Fala a verdade. Sabe por quê? De mim você esconde. Do responsável aqui você esconde. Dos seus familiares, das pessoas que te cercam, você pode esconder. Mas de Deus, não. Eu vou usar um termo aqui. Deus é o único que tem o poder e que vai julgar fórum íntimo. O que é isso? Pensamentos e intenção. Pecado não é só agir, não, amados. Pecado não é só ação, não é aquilo que eu faço que a Bíblia mostra que ofende a Deus, não. O que está aqui, ó, que é contrário à palavra, também é pecado. Embora as pessoas possam não ver, mas também é pecado. E Deus é o único que tem a prerrogativa, é o único que vai julgar isso. Então, eu preciso ter a minha mente renovada. E para ter a minha mente renovada, eu tenho que ter o Espírito Santo em mim. E para ter o Espírito Santo em mim, eu tenho que estar em Cristo. Aleluia. Eu tenho que estar em Cristo, porque é Ele que vai enviar o Espírito sobre a minha vida e renovar a minha mente. Então, em nome de Jesus, mesmo você que está ouvindo essa mensagem e que no seu coração, você conhece a disposição do seu coração e talvez só esteja passando um período. Não, eu vou passar aqui até a poeira baixar e depois... Faz isso não. Jesus morreu por você também. Faz isso não. Ele veio para resgatar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, eu creio. Satanás é o mais interessado em que você permaneça preso. Sabe por quê? Porque o destino dele já está traçado. Lago de fogo. Mas todos aqueles que rejeitam o resgate, infelizmente, vão para o mesmo lugar que ele. Eu li o versículo 17. Olha o que diz o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lembra que eu falei que a humanidade sem Cristo está perdida? O versículo 17. Olha o texto 18, confirmando o que foi dito. Já está. Ah, será, não. Não está dizendo que será. Já está. Já está condenado. Ou seja, já está num estado de condenação. Morreu, já sabe para onde vai. Sem Cristo, já sabe para onde vai. Mas que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, Aleluia, Senhor. venha tocar em cada coração aqui. Glória, glória, Senhor. Venha renovar cada ser aqui. Amém. Glória a Deus. E transformar.
E sabe qual vai ser a minha alegria, irmãos? É mesmo que eu não veja mais os amados irmãos. É chegar naquele dia na glória. Lembra, pastor, aquele dia que você foi lá? Eu sou esquecido demais. Não, acho que eu lembro. Lá em Noã, lá. Amado, foi uma batalha, foi uma luta, foi difícil. Mas Jesus me capacitou a vencer. E hoje eu estou aqui. Já pensou nisso, amado? Você acha que vai ser fácil? Claro que não. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil, não. É impossível. Impossível para o homem, mas é possível para Deus. Eu creio, meu Pai. Aleluia. É por isso que ele enviou o Espírito Santo. Porque ele sabia que seria impossível para nós vivermos conforme a vontade dele, vivermos em santidade, vivermos dizendo não ao pecado, vivermos carregando a nossa cruz a cada dia. Seria impossível para nós, sem o Espírito Santo, renunciar às coisas por amor a ele, para ser um discípulo verdadeiro. É impossível. Por isso que eu preciso de Cristo. Por isso que eu tenho que viver em sinceridade com Cristo. Porque senão eu não consigo ser um discípulo de verdade. Eu posso ter até a capa, a roupa, o linguajar, a palavra. Mas se eu não tiver o meu coração, e só Ele conhece. Muitas das vezes só Ele conhece. Às vezes a pessoa tem aquele estereótipo de homem de Deus, de mulher de Deus, mas só o Senhor conhece. Não cabe a nós julgarmos. Mas em nome de Jesus, amados irmãos, em nome de Jesus, independente de onde vocês tenham vindo, independente de quem vocês foram, Glória a Deus. se vocês estão em Cristo, vocês são novas criaturas, feitos sem pecado. É o que a Bíblia declara. Glória seja teu nome, Senhor. É surreal isso, é sobrenatural isso. Justificado, justificação significa ser feito sem pecado. Imagina, gente. Lembra aquele ladrão na cruz? Estou finalizando. Ele estava ali na cruz, aquela penalidade da cruz ali, haviam 2 ladrões. Aquela penalidade deles ali era a pena máxima. Eles cometeram crimes hediondos para a época. E um deles se arrependeu. Aquele que seria o pior dia da vida de um daqueles prisioneiros foi o melhor dia da vida dele. Glória a Deus. Porque na cruz ali ele se arrependeu dos seus pecados, olhou para Cristo. No Salmo 34 tem um versículo que diz assim: olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Foi o que aconteceu com aquele homem. Aleluia! Eu fico imaginando uma vida inteira de crime, de pecado, de delito. E no final da vida, de coração, aquele homem se arrepende. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus vira para ele e diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus, Senhor. Como é que você deixa Satanás dizer que não tem jeito para você? Ele é um mentiroso, enganador, usurpador. Há poder no nome de Jesus, tem jeito sim. E o jeito se chama Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tem jeito sim. Nova criatura sim. Pelo poder que é no nome de Jesus. Cada um dos irmãos aqui, em nome de Jesus, cada um dos irmãos sejam novas criaturas em nome de Jesus. Se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Leiam a palavra. Se alimentem da palavra. Outra coisa, agora eu finalizo. Não tentem lutar sozinhos. Não tentem lutar sozinhos em nome de Jesus. Peçam ajuda. Vontade de fazer coisa errada vai vir, como eu falei no início. Pede ajuda. Pede ajuda para o responsável aqui do local. Pede ajuda, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Pede ajuda. Mas não tenta lutar sozinho, não. Uma das características de Satanás para vencer alguém que está tentando se levantar é isolar a vítima. É igual na selva.
Como é que acontece na selva? Na savana africana, por exemplo. Tem alguns grupos de leoa só na espreita, ó. Só observando. Aí ela vai em quem? No mais destacado, 1. No mais distraído, 2. E naquele que está mais fraco. E elas só ficam observando. Quando elas desferem o ataque, elas vão bem sorrateiramente. Quando elas vão desferir o ataque, elas fazem de uma forma que isolam a vítima. Aí vai 2, 3 leões em cima de uma presa só. O restante do bando está um pouquinho disperso, toma aquele susto, dá aquela corrida, aí fica aquele lá ferido, ou às vezes é mais novinho. Então não tenta lutar sozinho. Pede ajuda. Em nome de Jesus. E lembre-se, a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa batalha é espiritual. Então por isso tem que ter palavra, vida de oração, jejum. Então pede ajuda em nome de Jesus. Amém, amados? Eu trouxe essa palavra por amor a vocês. Eu trouxe essa palavra não para lhe jogar em rosto, até porque, graças a Deus, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Mas eu trouxe essa palavra para que, se houver alguém vacilante, que desperte e creia e saiba que Jesus está te chamando para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Aleluia, meu Pai, que o seu nome seja exaltado, meu Senhor. Senhor nosso Deus, Meu Pai, eu venho te agradecer, Senhor, nesse momento entrar na sua presença mais uma vez, meu Pai. por essa palavra.